O povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Essa frase foi escrita por Aristides Lobo, um jornalista brasileiro que estava ativo nos jornais na época do Império e também na época da República. E essa frase se refere exatamente à proclamação da República no Brasil. Ela foi escrita em 15 de novembro de 1889 e ela demonstra a percepção desse jornalista e de muitos outros sobre como a população estava encarando essa mudança tão grande na estrutura de poder do Brasil, mas nem tão grande assim na vida prática de cada um. Cara, ele via aquilo e ele disse, cara, essa população viu, né, as comemorações, a galera indo pra rua, e entendeu que era uma espécie de festa, ou então algum tipo de cortejo, mas não conseguiu entender o que estava rolando por ali, né? Esse tipo de reflexão serve como base para a gente pensar como que o povo demorou a se tornar um ator político no Brasil e para refletir sobre a nossa participação na democracia, na sociedade brasileira. É uma frase tão forte, né, nos mostra algo tão intenso sobre a nossa realidade, que o historiador José Murilo de Carvalho parte dela para escrever a sua obra Os Bestializados, livraço, tá? Nesse livro ele vai dizer justamente isso. O povo demorou muito a se formar enquanto um ator político, a ter condições de participar de alguma maneira, de se organizar para poder buscar os seus direitos, ou mesmo tentar enfrentar poderes vigentes que eles consideravam que eram inadequados ou não atendiam às necessidades da população. Por que isso aconteceu, afinal de contas? Cara, a República foi uma parada imposta de cima para baixo. E não só a República, né? Todas as grandes transições no Brasil no século XIX, elas se deram a partir da elite. Pô, quem foi que proclamou a nossa independência? Maluco, Dom Pedro I. Dom Pedro I veio e falou, ó, somos independentes a partir de agora. O cara é filho do rei de Portugal, né? Então, um cara que estava na elite, um cara que era o cara que mandava no Brasil, foi lá e falou, pronto, somos independentes. Em 1888, a princesa Isabel, pô, uma princesa, né, vai lá e assina a Lei Áurea, né, declarando a abolição da escravatura. Em 1889, o Marechal, pô, mais alto cargo do exército, o Marechal Deodoro da Fonseca, proclama a República. Onde está a população nessas grandes transformações que aconteceram no Brasil? Por que isso rolou então? Por que a população estava tão distante? São muitas as razões que fizeram isso acontecer. Lembra que a gente foi uma colônia de Portugal e a gente tinha que obedecer à metrópole de alguma maneira. Tudo bem que a gente buscava, né, alguns jeitinhos para não ter que obedecer tanto assim, mas nós estávamos submetidos às ordens da metrópole. E entre essas ordens havia a proibição de a gente ter imprensa no Brasil, por exemplo, e claro, de ter livre manifestação política. A gente estava num país que tinha irrisório acesso à educação, então pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever, e em 1881 a gente teve um decreto-lei, né, a chamada Lei Saraiva, que determinava que somente os alfabetizados podiam votar. Também determinava que tinha que ter uma comprovação de renda. Então a gente estava num cenário em que 2% da população brasileira, mais ou menos, podia exercer o direito do voto, podia decidir pelos seus representantes. Então, realmente a gente estava em um contexto, né, a gente foi constituído em um contexto em que o povo foi alijado das possibilidades de participação da democracia. Bom, o resultado disso, né, foi, através dos tempos, a perpetuação de um domínio muito intenso das elites e uma dificuldade da população se organizar em defesa dos seus direitos, em defesa dos seus ideais e na busca de atender às suas demandas. Bom, o Aristides Lobo, ele faz essa reflexão no jornal, mas ele não é o único a pensar sobre esse processo da transição do Império para a República. Um outro cara que faz isso de maneira brilhante é o Machado de Assis, o nosso maior de todos. Machadão, né, escreve um livro chamado Esaú e Jacó, que é o meu favorito do Machado, tá? Livro, assim, lindo, que conta a história de dois irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, né? Na verdade, Pedro e Paulo, né? Mas remonta a Esaú e Jacó, ele faz essa referência bíblica porque eram dois irmãos que brigavam o tempo inteiro, né? Enfim, então a grande discussão é sobre esses dois irmãos nunca terem conseguido se dar bem um com o outro. Só que como pano de fundo, eu coloco como pano de fundo porque o Machado, né, o que ele queria era chamar atenção justamente para esse processo, ele vai narrar os eventos, né, da proclamação da República. O livro começa, ele narra um período que começa ali em 1870, mais ou menos, e ele atravessa esse período da proclamação. Bom, tem um personagem nesse livro, né, que é o Custódio. Custódio é dono de uma confeitaria, chama Confeitaria do Império. Tem um episódio que o Custódio vai trocar uma ideia com o Conselheiro Aires, que é o único personagem que aparece em mais de um livro do Machado de Assis. Ele é meio que um cara culto, né, que todo mundo vai atrás dele para poder tirar dúvidas, para poder pedir conselhos. Então o cara vai atrás do Aires um dia e fala assim, ô Aires, eu queria que você me ajudasse, eu não sei o que eu vou fazer. A placa da minha confeitaria,
ela tá toda cheia de cupins, ela tá prestes a cair. Então, isso já é uma metáfora que o Machado coloca no seu texto de que o império estava, né, em ruínas, o império estava prestes a cair a qualquer momento. E aí, o que o Machado vai falar é o seguinte: não, pô, vamos fazer uma outra placa, compra outra ali. Machado não, o Aires vai fazer uma outra placa, compra, pede, né, pro cara pintar, bonitinho, papapá. Então o cara começa a ir lá, pintar uma outra placa e vai lá, escreve Confeitaria do Império, nananã, proclama a República. No que proclamou a República, o Custódio vai correndo de novo no Aires, fala assim: Aires, socorro, proclamar a República. Aí o Aires fala: e daí? E daí? Mostrando como que essa mudança, essa proclamação, teve pouquíssimo resultado, pouquíssima diferença na vida prática dos cidadãos brasileiros. E o Custódio diz o seguinte: cara, a minha confeitaria chama Confeitaria do Império. Acabei de pagar o cara para poder pintar uma placa nova. E agora, o que, que eu faço? Né? A preocupação do Custódio não é uma preocupação com o que, que vai acontecer nos rumos políticos do país, como que a vida vai se transformar, como que vai ser dali em diante. A preocupação do Custódio é, mano, se eu botar a placa de Confeitaria do Império, o povo vai cair em cima de mim. Nós não somos Império mais, né? Agora nós somos República. Aí o Aires fala, não, então bota lá, Confeitaria da República. Pô, Confeitaria da República? Mas e se voltar ao Império? E se o povo de Portugal manda exército, né? Eles vêm pra cá, retomam tudo e de repente a gente é Império. Aí eles vão rebentar com a minha confeitaria. Ou então eu vou ter que ir lá e vou ter que pagar outra placa. A preocupação dele era só essa, né? O que eu vou fazer com a minha placa aqui? Então eles ficam trocando ideia, pensando, vamos chamar de confeitaria do governo, vamos chamar de confeitaria da lei e da ordem, né? O único objetivo do Custódio, a única preocupação dele era como que essa transição, essa mudança do governo poderia prejudicar imediatamente o dinheiro que ele teria que gastar para poder trocar eventualmente a sua placa. Bom, Custódio é descrito como um cara que não tinha nada com política, era um simples fabricante e vendedor de doces, estimado, afreguesado, respeitado e principalmente respeitador da ordem pública. Ou seja, um camarada que só queria que ninguém mexesse com ele. Brilhantemente, o Machado mostra aqui que essa transição política teve, de novo, pouquíssima participação da sociedade, da população e, de outro lado, pouquíssima diferença na vida das pessoas. Ninguém estava absolutamente nem aí. Muitas pessoas que moravam longe do coração do Império viveram anos ainda e morreram sem saber que houve proclamação da República e quando descobriam, não tinham, né, não resultavam em muitos efeitos, né, na sua vida prática, na sua vida imediata. Muito que bem. Bom, entre as razões, né, mais uma vez, para a gente ter passado tanto tempo assim, com dificuldade de se organizar enquanto população, de se organizar ou enquanto um povo, um ator político que vai lá e luta por aquilo que deseja, tem a ver com o autoritarismo entranhado na história do nosso país. Então não foi só o controle da metrópole, não foi só a falta de acesso à educação, a limitação do direito ao voto, mas foi também que as muitíssimas manifestações que houve no Brasil, manifestações de norte a sul do nosso país, de diferentes classes sociais, desde manifestações buscando, né, a liberdade de escravizados, até manifestações buscando o estabelecimento de uma república em Minas Gerais, a Inconfidência Mineira, todas essas manifestações elas foram repelidas, reprimidas com uma violência absurda. Por Tiradentes, ele foi esquartejado. Pegaram os pedaços do corpo dele e expuseram para mostrar, ó, vocês vão brigar com a metrópole? Olha só o que a gente faz. Salgaram as terras do Tiradentes para que nunca mais nada pudesse ser plantado ali. Cara, isso é muito doido. Você pensa, por exemplo, em Canudos, né? Canudos, organizou-se uma manifestação em Canudos, destruíram tudo, meteram fogo em tudo, degolaram as pessoas que estavam na manifestação. Tudo que podia se fazer para poder destruir qualquer pensamento dissidente era feito. E uma das pessoas que faz essa narrativa, conta isso pra gente com detalhes, é Lília Moritz Schwartz, uma professora extraordinária, historiadora e antropóloga brasileira, que tem um livro chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Nele ela vai dizer que, em regra, as elites, né, as classes dirigentes, viam qualquer manifestação popular não como uma demanda legítima, mas como uma ameaça ao status vigente. Então a galera tá ali manifestando, eles vão matar a gente aqui e vão tomar o poder, né? O Darcy Ribeiro chega a dizer que as classes dirigentes viviam sobre um pavor pânico do alçamento das classes populares em revolta, né? Em combate às opressões que eles sofriam. Então, o remédio que essas classes dirigentes sempre utilizaram foi a violência, foi a repressão. Isso não acontece somente no período de império, num período em que eu tenho ali um poder notadamente autoritário. Isso acontece sempre que eu tenho uma manifestação e manda a polícia bater nos manifestantes.
né? Isso acontece hoje, porque esse autoritarismo está entranhado na nossa história. Tem vários países em que se você manda, né, a polícia, manda as forças de segurança reprimir violentamente manifestações, cara, o mundo cai. No Brasil tem um monte de gente que fala assim, tá certo, quem mandou fazer bagunça, quem mandou fazer baderna, né? É bem feito mesmo isso daí. Porque eu tenho essa perspectiva de que manifestação não é o povo se organizando para poder exigir, para poder demandar aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa. É sim uma coisa que deve ser tratado como uma sublevação, que deve ser reprimida, que deve ser assim extirpada do meio da sociedade. Os poderosos, portanto, sempre usaram a repressão, a violência e também a corrupção, né, a troca de favores, a troca de recursos para poder se manter no poder, enquanto deixavam as classes populares completamente afastadas da possibilidade de tomar alguma decisão. Lilia Schwartz, em vários momentos, em várias entrevistas, ela diz pra gente: o nosso presente está cheio de passado, nos fazendo refletir sobre como, ainda hoje, quando a população vai para as ruas e é deslegitimada e é violentada pelas forças de segurança, a gente legitima um autoritarismo, a violência, a repressão com que são tratados esses indivíduos. Bom, essas reflexões nos dão o suficiente para a gente poder escrever uma redation sobre o tema democracia e participação popular no Brasil. Então, vem comigo. Na obra Esaú e Jacó, eu começo já fazendo referência a Machado. O corretor tá lendo isso daqui, cara, já cai uma lágrima. Até porque Esaú e Jacó não é aquele livro que tu cita para poder falar sobre qualquer coisa, né? A gente tá trazendo um repertório que é pertinente, que é articulado exatamente à discussão que nós queremos fazer. Na obra Esaú e Jacó, de Machado de Assis, o personagem Custódio é uma alegoria do cidadão brasileiro desinteressado pela política. Então, Custódio, né, representa esse cidadão que tá nisso. Só quero saber se eu vou ter que gastar mais dinheiro com a minha placa ou não. Diante da proclamação da República, sua única preocupação era com o futuro de seus negócios, já que o nome Confeitaria do Império poderia ser mal visto no novo regime. Claro que eu não vou ficar aqui gastando onda explicando todos os detalhes, eu vou mobilizar do repertório aquilo que me interessa, aquilo que vai servir para eu poder, né, contextualizar a minha discussão. Fora da ficção, olha como é que eu pus essa articulação. Eu citei um livro ficcional, né? Fora da ficção, muitas pessoas possuem a mesma postura passiva ou displicente diante da condução do país. Cenário que decorre da tardia organização do povo como ator político, ao meu tópico 1 aqui da minha discussão, e da tradição autoritária com que protestos são tratados na história nacional. Chiquérrimo, né? Você já viu aqui que eu vou meter no primeiro argumentozinho José Murilo de Carvalho, no segundo Lilia Schwartz. De fato, a população brasileira passou a maior parte da sua história privada da prerrogativa de participar da política, ou seja, impedida, né, de votar ou de se manifestar livremente. Essa perspectiva é defendida pelo historiador José Murilo de Carvalho, o qual destaca que todas as mudanças fundamentais nas estruturas de poder, como a independência, a abolição e a proclamação da República, foram impostas de cima para baixo, de modo que as elites detinham todo o poder de decisão. Ó, mas tu não falou aí do bestializado. Preciso fazer isso, né? Mais uma vez, eu preciso entender o pensamento desse cara e eu preciso mobilizá-lo em defesa do meu ponto de vista. Qual que é o argumento que eu estou falando aqui, que eu estou trazendo? Que a população demorou muito a se conformar como um ator político em condições de participar das decisões do país. E é isso que eu estou mostrando, né? As diversas transições que aconteceram políticas no século XIX se deram pelas mãos da elite. E aí tudo isso foi imposto de cima para baixo. Eu sigo. Com isso, o povo demorou a se organizar para criar condições de atuação política, o que resultou na reduzida participação popular na democracia do país. Articulação assim, ó, finíssima. Eu sigo. Além disso, os protestos foram violentamente reprimidos ao longo da história nacional, reforçando um contexto autoritário que repele manifestações divergentes. Meu segundo tópico frasal, então, reitera aquilo que eu falei lá no meu segundo tópico da tese, a ideia de que as manifestações políticas eram reprimidas. Nesse viés, a pesquisadora Lilia Schwartz revela que conflitos sociais, frequentemente com demandas legítimas, eram compreendidos pelas classes dominantes como ameaças à ordem vigente no Brasil. A exemplo da revolta de Canudos, que terminou com a destruição completa da comunidade e a degola dos prisioneiros. Olha que parágrafo, senhoras e senhores. Eu cito a Lilia Schwartz, eu trago a teoria dela, o pensamento dela de que essas manifestações eram vistas como ameaças. Cito um exemplo de Canudos. O corretor, maluco, chora. Chora. O corretor vai procurar aqui algum argumento que seja um argumento genérico, um repertório de bolso. Ele chora porque tá tudo lindo.
Por conseguinte, forjou-se uma cultura política em que as pessoas são inibidas de expressar seu ponto de vista e de participar da democracia. Então, volto ainda com as palavras-chave do tema, a ideia de participação na democracia, costuradinho. Eu vou terminar. Portanto, diante da trajetória nacional de apagamento do povo da política e de repressão de manifestações, retomei o tópico 1, retomei o tópico 2, são necessárias medidas para ampliar o engajamento da população com a democracia. Retomei aqui a minha tese e anunciei, temos que fazer alguma coisa. Que coisa? Vou propor agora. Para isso, as escolas e o meu agente devem promover discussões que favoreçam a formação cidadã e a participação nas decisões coletivas. Essa aqui é a minha ação. Como? Por meio de projetos focados em demandas concretas da comunidade do entorno escolar. Então vamos fazer projetos pensando o que a comunidade aqui no entorno da escola precisa. E aí, olha só como é que eu vou detalhar meu meio. Uma vez que é preciso começar agindo localmente. Então eu detalho por justificativa. Por que eu vou usar projetos que estão relacionados com a comunidade escolar? Porque a gente tem que começar agindo localmente. Então faço detalhamento na manha e sigo, com o objetivo de despertar as novas gerações para a importância de ter a sua voz ouvida, o meu efeito, e desse modo fazer com que o personagem custódio olhe o meu efeito do efeito, que não apenas, né, traz mais um detalhamento, que já é finesse, mas também cumpre o papel de fazer a retomada do meu repertório na introdução. Fazer com que o personagem custódio reflita somente a passividade política de um passado já superado. Senhoras e senhores, that's our rendition. Nada mal.